Quando, em geral, nós falamos sobre evolução ou crescimento ou mudança, nós não investigamos algo aqui essencial, fundamental. É a questão da não necessidade do conhecimento. Para nós, o conhecimento é um elemento fundamental para o crescimento, para a evolução. De um ponto de vista tecnológico, científico, na medicina, na mecânica, na robótica, nós precisamos do conhecimento. Sim, ele é um elemento fundamental nestas áreas. O conhecimento presente, disponível, tem criado facilitações para todos nós. Então, nós temos evoluído. Nós estamos tecnologicamente crescendo, cientificamente se expandindo. Mas aqui, quando tocamos na questão do ser humano, qual é a verdade sobre aquilo que nós somos? Qual é a realidade sobre isso que somos? No que diz respeito à mudança, à transformação, esta questão da evolução, ela não entra. Do ponto de vista psicológico, interno, não existe tal coisa como uma evolução. Então, é aqui que temos que investigar melhor esta questão. A verdade sobre o ser humano, a verdade sobre a pessoa, a verdade sobre este mim, sobre este eu. A nossa ênfase aqui nos encontros é lhe mostrar que a possibilidade de uma vida real, e uma vida real não é a vida dentro do conhecimento. Dentro do conhecimento, a vida que estamos tendo não é uma vida de evolução. Apesar de todo o conhecimento que nós adquirimos, científico, tecnológico, psicologicamente, nós continuamos os mesmos de há 30 anos atrás, de há 50 anos atrás, de há 100 anos atrás. O ser humano, ele não evoluiu psicologicamente. Não existe tal coisa como evolução psicológica. Toda esta cultura e civilização, esta civilidade que temos, ela não alterou absolutamente nada do ponto de vista psicológico. Nós continuamos internamente os mesmos bárbaros que éramos há 200, 300, 2.000 anos atrás. Nós continuamos como pessoas, e é aqui que está o ponto. Investigar a natureza, a verdade sobre a pessoa. Ver a possibilidade de uma real mudança, de uma real transformação para cada um de nós. Porque nós continuamos como pessoas a ser invejoso, ambicioso, ciumento, possessivo, ganancioso, medroso, infeliz, problemático, carregados de violência,
e sofrimento. Não há qualquer mudança real do ponto de vista psicológico em adquirir conhecimento, em adquirir mais aprimoramento e mais informações. É por isso que estamos com você enfatizando aqui, juntos, percebendo, tendo de uma forma clara, nesta investigação, e juntos estamos fazendo isso, a verdade sobre nós mesmos. Observe que dentro de um contexto psicológico, somos seres humanos ansiosos, deprimidos, vivemos em angústias e em toda forma de sofrimento psicológico. E nenhum conhecimento que temos resolveu. Você é um médico, é um cientista, você é um advogado, você tem um amplo e profundo conhecimento em sua área de atuação, em sua área profissional, mas psicologicamente você continua como uma pessoa com problemas internamente, dentro de si mesmo, e também na relação com o outro, na relação com a esposa, com o marido, com a família, com o mundo à sua volta. Você tem perguntas do tipo: como se livrar da ansiedade? Ou como se livrar do medo? Ou como se livrar do sofrimento? Sim, nós temos muitos livros de psicologia, de teologia, de filosofia disponível para cada um de nós. E apesar de termos lido tanto, estudado tanto, nós continuamos ansiosos, continuamos deprimidos. Assim como de fato podemos nos livrar desta interna posição, da psicológica condição. O que é esta pessoa? Quem sou eu? Nós precisamos de um novo aprender. Tecnologicamente estamos aprendendo. Aprendemos matemática, física, química. Mas é o aprender da acumulação do conhecimento, da informação. Conhecimento é algo que nunca se completa. É sempre incompleto. Nós estamos sempre acrescentando a experiência passada ao conhecimento que temos, novos conhecimentos. E o conhecimento não resolve os nossos problemas. A presença do conhecimento é a presença do pensamento. É o pensamento a expressão do conhecimento. É o símbolo, a imagem, a representação da experiência, do conhecimento. Mas o pensamento não resolve os nossos problemas. Na realidade, é exatamente a presença do pensamento, a presença do problema interno, psicológico. Então nós precisamos de uma nova forma de aprender para irmos além do conhecimento, da experiência e, portanto, do pensamento. Quando você está com raiva de alguém, é a presença do pensamento. O fator fundamental.
neste sentimento de rejeição, de violência, de desejo também de vingança, quando a raiva está presente. É algo presente em razão da presença do pensamento. É a lembrança que você tem dele ou dela, do que ele fez ou ela fez contra você. A lembrança é a presença do pensamento. O pensamento é o conhecimento em você sobre quem ele é, sobre quem ela é, sobre quem ele é ou sobre quem ela é. Portanto, o pensamento é o fator também do estresse, do nervosismo, da ira, deste conflito interno dentro de você. Haverá uma nova forma de viver livre do pensamento. O pensamento em nós, que é o conhecimento e as experiências, é a verdade da mente. É a presença da mente que nós conhecemos. Esta mente é a mente egóica. Nesta área, nós não evoluímos. Nesta dimensão, nós continuamos presos ao conhecimento. A presença do conhecimento em você é a presença do pensamento. A presença do pensamento é a presença do passado. A nossa vida é a vida da pessoa. A pessoa é a presença do passado. Aqui nós estamos com você aprofundando estas questões. As questões são aquilo que, como problemas, não foram resolvidos, que nós trazemos. A presença da ansiedade, do medo, da raiva, a presença do conhecimento. Notem, estamos lidando com problemas. Nós não permitimos que este momento se complete. A cada momento estamos vivendo uma nova experiência. Mas é visto como uma experiência porque olhamos para o momento já a partir do passado. O passado é a memória, é a presença do pensamento, é a presença do conhecimento que nós já temos, que nos faz reconhecer o momento presente como um momento de experiência. Então nós chamamos de uma nova experiência. Assim nós estamos constantemente adquirindo mais conhecimento, que é pensamento, que é experiência. Nós não permitimos que a vida, neste momento, se revele como de fato ela é. Como de fato a vida acontece, ela não acontece como uma experiência para mim. Este mim é a presença da pessoa. Portanto, quando tocamos aqui com você na importância de uma mudança, de uma transformação, nós estamos tocando com você na necessidade do fim desta continuidade de experiências para o experimentador. Então, o sentido do eu, o sentido do experimentador, a presença da pessoa,
é a presença da continuidade do passado. O que é o contato com a vida neste momento? É a revelação de um novo aprender. É o aprender sobre o autoconhecimento. O aprender novo. O aprender real. Não se trata de uma acumulação de conhecimentos, de experiências, de pensamentos. É quando a vida, aqui neste momento, há um novo aprender. Quando permitimos que este momento se revele sem a presença de um experimentador, sem a presença de um eu que se separa para experimentar a experiência e registrar a experiência. Esta é a morte do passado. É a morte psicológica do eu. Nós não compreendemos que a vida como ela acontece, ela não se separa da morte. O ser humano, ele tem medo da morte. O seu medo é de não manter a continuidade do passado, a continuidade do experimentador, a continuidade do ego, que é a pessoa. A real beleza, o real amor, se revela quando há esta sensibilidade do encontro com o momento presente, permitindo que este momento seja único e se complete. Então aqui nós temos a compreensão da vida. Neste contato direto com a morte do eu, com a morte do ego, com a morte da ilusão de uma identidade psicológica. Não existe tal entidade. Assim como não existe qualquer possibilidade de evolução psicológica. Psicologicamente, o que estamos fazendo é o que já temos feito há milênios. Ser invejoso, possessivo, agressivo, violento, carregado de problema interno, não resolvido. Nós precisamos descobrir algo além de tudo isso. Algo além deste formato, desta condição. É aqui que temos que nos perguntar sobre a verdade. Haverá esta possibilidade deste encontro com a realidade, com a verdade? Este encontro com Deus? Na pergunta como encontrar Deus? Se trata de um encontro agora, aqui. Tudo que o conhecimento em nós tem feito é projetar o futuro para a realização de alguma coisa. Aqui o real contato com a vida é a vida se revelando. Sem a presença da cortina de separação, da ideia da separação. É a presença da própria vida, a realidade presente. É a presença do pensamento, é a presença do conhecimento. É a forma como, no pensamento, a pessoa, o eu, avalia o mundo,
julga, compara, aceita ou rejeita. Aqui estamos lidando com uma ideia, com um conjunto de memórias, de juízos e comparações. Nós estamos fazendo isso o tempo todo, porque nós fomos educados para viver assim. Quando você tem um sentimento, a ideia é você tendo o sentimento. Nós nunca falamos do sentimento sem alguém. Sempre falamos: eu estava triste, eu estava preocupado, eu estava com medo, eu senti muita raiva. A nossa linguagem é a linguagem da dualidade, da separação. É assim que, no pensamento, nós acreditamos que as experiências estão acontecendo. Elas estão acontecendo para o eu, para mim. Assim, quando você diz, eu estava triste, eu estava muito alegre. É o pensamento que afirma a sua identidade no passado. Quando você diz, ontem, eu estava muito feliz. Nós estamos constantemente, a partir do pensamento, que é a presença do conhecimento em nós, das experiências registradas em nós, afirmando a presença da pessoa, a presença do eu. Agora, aqui, por exemplo, neste momento, temos a fala acontecendo, o olhar acontecendo, o perceber acontecendo. Este perceber, esta fala, este olhar, é a vida acontecendo. Ela é algo que está aqui neste momento se revelando. Não há alguém presente aqui. Nós temos o acontecimento aqui. 2 minutos depois, ou 20 minutos depois, você irá falar do que viu, do que percebeu e do que ouviu. A partir da lembrança, a partir da memória, o sentido de alguém surge, falando de algo que viveu. Reparem como é importante aqui a compreensão de como este eu, esta pessoa, ela é formada. Ela é a presença do passado, sendo lembrado. Então, quando surge a lembrança de algo que aconteceu há 2 minutos atrás, há 20 minutos, há 20 horas ou há 20 anos, o que temos presente é a lembrança. Mas o pensamento cria a ideia de alguém que é o experimentador, que viveu aquilo há 2 minutos atrás, há 20 minutos, ou há 20 anos. Nós estamos apenas diretamente em um contato com a vida, como ela acontece. Não há tal presença na vida, que é a presença do eu. Nós estamos cultivando a memória, cultivando o passado, mantendo a continuidade do passado.
quando afirmamos constantemente a presença do experimentador, a presença do pensador, a presença do observador. Assim, há uma separação psicológica, naturalmente ilusória, criada pelo próprio pensamento. Então, o pensamento é a base, é a estrutura, é a essência do ego, é a essência do eu, é o fundamento para a pessoa. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo sem o acúmulo de conhecimento, sem o acúmulo de experiências, sem o acúmulo de memórias. Então, nós permitimos que a vida aconteça. E aqui, neste momento, sem o sentido de alguém presente, a vida se revela neste momento e se conclui neste momento. E assim o nosso contato com a vida é o fim desse sentido do eu, do ego. É algo que se revela aqui no momento presente e se conclui aqui, neste instante. Quando não damos continuidade ao passado no formato do experimentador, do pensador, desta imagem que o pensamento construiu, nós não temos mais a ilusão de alguém presente, como uma pessoa. E assim a realidade está presente. Esta realidade é a única realidade. É a única verdade. Aquilo que é real está presente. Quando aquilo que é único está aqui em expressão. O contato com a meditação é a verdade se revelando como a realidade única. Não existe alguém tendo um encontro com a vida, alguém tendo um encontro com o outro, alguém tendo um encontro com Deus. Se aproximar do momento presente sem o passado é aprender sobre nós mesmos. É neste aprender sobre quem nós somos que está a revelação daquilo que é indescritível, daquilo que está além das palavras, além do conhecimento, das experiências. Aquilo que não faz parte do contexto do pensador, do experimentador. Há algo presente, e este algo presente é a realidade divina. O florescer do seu natural estado de ser é a revelação daquilo que está além desta vida, como o pensamento imagina, e desta morte, como ele também acredita. Há uma realidade que é atemporal e que está além da separação. Não é algo no tempo, nem é algo presente no espaço. A verdade, ela é transcendente, ela é indescritível. É exatamente isso que nos cumpre compreender, perceber e nesta vida realizar. A presença da vida, da real vida, é aquilo que está além da conhecida vida e imaginária morte.
A real vida é aquilo que está além desta vida e desta morte, que o pensamento tem ideia, que o pensamento acredita. O contato com este momento revela aquilo que está fora do próprio tempo. Nós temos o tempo cronológico, passado, presente e futuro. Mas a realidade daquilo que aqui está presente transcende mesmo esse tempo, porque esse tempo está dentro de um sonho. O seu natural estado de ser é algo que está além das experiências, é algo que está além do tempo cronológico e da ilusão do tempo psicológico. Esta é a revelação de Deus. Este é o real encontro com Deus. Assim, a arte que revela este ser, que revela este mistério, esta realidade indescritível, é a arte da meditação. Me refiro à verdade sobre a meditação, a real meditação no viver, momento a momento, neste aprender que é o fim do tempo, que é o fim do passado, que é o fim da continuidade da memória psicológica. É o que estamos juntos aqui trabalhando com você. Nós temos 2 dias de uma forma online para trabalhar isso. Quero deixar aqui um convite para você. Sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar dos encontros online que nós temos aqui nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A mente é esse instrumento da percepção, mas o que tem ocorrido conosco é que esse instrumento, ele não consegue estar livre para essa qualidade de percepção sem o eu. Assim, essa aproximação de si mesmo requer que esta mente esteja livre, livre para esta autoobservação.